Nós escolhemos o item 15 do capítulo 11 desse título, Amar o Próximo como a Si Mesmo, com essa indagação, né? O inimigo da sociedade está em perigo de morte. A pergunta é, devemos salvá-lo? A resposta que o Lamennais nos traz é, pode salvá-lo? Salva-o. Os acontecimentos da nossa vida cotidiana, a gente, na realidade, não coloca o Cristo como modelo. Apesar de o Livro dos Espíritos trazer na questão 625 que o Cristo é o nosso modelo e guia, a gente flexibiliza a presença do Cristo na condição de modelo em nossas vidas. Então, a proposta de hoje, com base nesse item 15 do capítulo 11, é fazer uma reflexão e já iniciando com a nossa conduta espírita perante Jesus, de acordo com o que Paulo vai falar na epístola aos Colossenses, principalmente no capítulo 3, no versículo 23, onde então ele vai dizer: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então essa é a nossa questão para a gente refletir hoje. Vamos tentar colocar essa sementinha no nosso coração e fazer uma avaliação pessoal. Nós vamos fazer um exame da nossa consciência com relação aos nossos atos cotidianos. Quais? Todos. Todos os nossos atos. Trazendo a música, né, para a nossa exposição, na rua, na chuva e na fazenda. Na nossa relação profissional, na escola, na via pública, perante o tempo, perante os outros, na nossa relação familiar. Então, a expressão de Paulo é: tudo quanto fizerdes, faça para o Senhor, como se você estivesse vendo o Senhor na sua frente, e não um ser humano. Então aqui nós tentamos transcender o próximo. Para os hebreus, para aqueles que escreveram as mensagens que nós vamos encontrar na Bíblia e nos Evangelhos, as palavras têm sentido, significado, elas não foram colocadas ao acaso. Para os hebreus, o coração tinha significado físico e também psicológico. Para eles, também era a sede, não só do sentimento, mas também da razão. Veja que o coração, para aquele povo, atende intelectualmente, percebe, entende, debate, reflete, lembra, pensa, imagina, é sábio, é louco, tem habilidade técnica e muito mais. Então, para além da nossa compreensão de que coração é sede do sentimento, para os hebreus o coração é sede da razão. Então, quando o apóstolo diz, nas suas ações, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, ele está dizendo que você vai usar a razão e o sentimento para agir. Objetivamente, os ensinos de Paulo, como a gente vai observar, nos induzia a um hábito, aos bons hábitos. Mas apenas com os bons hábitos nós não nos tornamos eleitos de Deus segundo aquela concepção dos escritores da Bíblia. Vamos entender como é que é isso, né? Essa expressão coração, ela está mencionada na Bíblia 876 vezes, então não é algo por acaso. Né? Coração é uma expressão muito cara, muito importante para aqueles autores da Bíblia. Quando nós estamos falando que faremos algo direcionados para o próprio Senhor, para o Cristo, nós estamos agindo na condição de cristãos. E o cristão, ele tem característica, ele tem situações que o diferencia dos demais. Nos ensinos de Paulo, em todas as cartas de Paulo, mas principalmente nessa que nós estamos abordando aqui, que a gente extraiu esse versículo para a gente refletir, ele vai ensinar que aquele que é cristão, ele está unido com o Cristo. Mas ele está unido por fora ou por dentro?
segundo Paulo, ele é unido com Cristo pela fé. Então é algo que nós não enxergamos. Porque essa relação com Cristo, ela é interior. O apóstolo vai ensinar como a gente aprende no Espiritismo. Como é que você reconhece o cristão? Pelos esforços que ele faz para vencer as próprias imperfeições. E Paulo falava que o cristão é aquele que se esforça individualmente para estar unido com o Cristo pela fé. Como é que essa mudança vai se exteriorizar? A mudança propalada pelo cristianismo, ela é interior e é moral. Essa moral aqui é a moral do Cristo, não é a minha moral. A moral que eu, como uma inteligência relativa, tenho percepção. Quando você vai observar a moral do Cristo, é importante saber quem é esse Cristo. Então, uma das questões que a gente quer estabelecer é: Paulo ensinava que não existe mudança automática. Então eu acordo e falo assim: hoje sou novo homem, hoje estou renovado, vou colocar uma blusa branca, aí vou para o centro, estou renovado. Negativo. A mudança ela ocorre interiormente, não é automática porque exige esforço, exige nascer e renascer, exige que você tenha relação com as experiências que a vida te proporciona. Então, em uma encarnação, nós não vamos criar um espírito puro. Não vai ter condição. Você não tem conhecimento. Você vai ter que se relacionar para poder fazer e promover escolhas. O mal é algo que ele só se torna mal depois que você repete porque você gosta do mal. Mas o mal, ele não é mal por si só. Ele é uma experiência. E tem os espíritos que se relacionam com coisas que fazendo para o outro não são coisas boas, que ele já percebe e diz: opa, não posso fazer isso para o meu irmão. Então ele tem em sua consciência esse dispositivo mental que vai mostrar para ele o que ele deve e o que ele não deve, a partir do momento que ele vai tendo as experiências. Foi falado aqui anteriormente da escola. A escola você começa num ensino fundamental, outras crianças começam no pré, você começa às vezes num centro espírita com a evangelização de bebês, né? E ao longo da sua encarnação na Terra, você vai obtendo e se nutrindo de conhecimento a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, com cada pessoa que se relaciona e que passa na sua vida. E você vai absorvendo toda essa experiência para fazer escolher o certo. E a lei divina está gravada na sua consciência. Fatalmente você escolhe o certo. Por que nós então nos relacionamos com o mal? Porque a gente se deixa atrair pelo mundo material. E o mundo material, até que a gente possa vencer todas essas paixões e arrastamentos, a gente vai tendo uma relação que em dado momento pode nos levar até a depressão. Às vezes as pessoas não conseguem compreender por que tem aquele sentimento, por que está com essas sensações ruins, determinadas situações de sua vida que ela não consegue explicar, né? Então, isso é relacionado com a lei divina que está gravada na nossa consciência. Então, Paulo ensinava que não há mudança automática. Então, essa mudança ocorre por esforço próprio de cada um, mas há uma questão que Paulo também, no seu ensino, no seu ministério, que ele combatia. Ele combatia os ensinamentos daqueles que diziam que o Evangelho era insuficiente para poder atender a essa mudança, que precisaria de ter uma intervenção divina externa com outros mediadores para que você tivesse uma mudança. E Paulo diz não. A mudança, ela ocorre por seu esforço próprio, mas o manual de instruções que foi falado aqui agora há pouco está no Evangelho do Cristo. Ele é, segundo o ensino de Paulo, suficiente para ligar você a Deus sem precisar de intermediário. E então, a pergunta que a gente precisa buscar responder com isso é: o que eu faço? Como é que eu vou agir? Ora, você vai adotar o Cristo como teu modelo.
Não tem outro caminho. Ele é o caminho. Seu evangelho é a verdade. Adotando ele como modelo, você tem a vida. O que é a vida? Não precisar reencarnar mais. Não precisar ficar nessa situação de encarna, reencarna, não é? Então você, nas suas ações do dia a dia, elege o Cristo como seu modelo e naquelas situações, nas piores, você vai chamar esse Cristo para perto de você. Por quê? Você só mostra que está unido com Cristo pela fé a partir do momento que tem uma situação que te desequilibra. Situações humanas que desequilibram. A perda de um ente querido nos desequilibra emocionalmente, mas a tarefa está aí. E como espírita sabemos que a vida continua. O corpo, segundo André Luiz, nada mais é do que uma veste. Então nós precisamos colocar o Cristo do nosso lado nesse momento em que nós temos uma situação que nos desequilibra. O que vai nos ajudar a julgar essas situações? A minha raiva? O meu ódio? A minha vocação de querer ser mais certo do que qualquer um de vocês que está aqui ouvindo? Não. Eu vou atrair para mim a serenidade e principalmente a paz do Cristo. Sem paz você não promove nenhum julgamento satisfatório e adequado. Então, para que você tenha em sua mente a solução que o Evangelho te traz, para você se ligar com o divino, você precisa trazer a paz do Cristo, que é o modelo e guia. E a partir daí, você consegue escolher melhor. É por isso que a gente fala, olha, não tome decisão de cabeça quente. Esfria a cabeça que você vai tomar melhores decisões. Paulo fala para nós que existem dois momentos no processo de mudança. O cristão, ele se relaciona, ele experiencia, ele apreende no contexto em que ele se encarna, nas situações de vida. Então, ele terá situações em que ele poderá agir no bem ou no mal, ele vai conhecer todas essas situações. E quando ele é arrastado para algumas situações em que ele começa a perceber que ele está agindo de modo que está fazendo mal para ele próprio, então ele começa a buscar o que nós chamamos de reforma íntima, reforma interior. Ele vai começar a despojar-se, ele vai começar a se despir, ele vai começar a fazer morrer em si as imperfeições. Então ele passa a viver uma vida de negações. Eu não posso fazer isso. Não posso falar aquilo. Não posso falar assim para a Nídia que eu posso fazer com que ela fique insatisfeita comigo. Então eu não posso comentar alguma coisa desairosa, alguma coisa errada a respeito da Cleudia. Por quê? Porque eu posso fazer com que as situações, coisas e pessoas ali não tenham uma boa solução. Então eu começo a me controlar. E é o que o Paulo vai dizer, que se chama autodisciplina. Por isso que a reforma não é exterior, ela é interior. Eu estabeleço os meus limites. Eu estabeleço o que eu devo, o que eu não devo fazer. Promover exigências que o Paulo chama de exigências negativas. Não fazer. Se você pegar os 10 mandamentos, você tem 7 situações negativas, de exigências negativas, e 3 exigências positivas, né? Amar, honrar pai e mãe, por exemplo, é uma delas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resumindo, né? Você vai ter essas exigências positivas. Mas no mais, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, tudo é exigência negativa. Então Paulo diz que no processo de reforma íntima, eu preciso me controlar. Eu estabeleço os limites que eu não posso ultrapassar em relação a quem? Nós vamos ver isso. Porque tem uma questão aí que está relacionada com o destinatário das ações. Chega um momento que essa autodisciplina, ela passa a ser algo tranquilo na minha vida. Porque eu passo a ter liberdade. E nesse momento Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim, agora você é um eleito de Deus.
O eleito de Deus, ele não age mais pelas exigências negativas que ele próprio coloca para si como limite dentro do processo de autodisciplina, nessa busca da reforma interior, da reforma íntima. Ele passa a agir com os hábitos, os bons hábitos. Como a gente tem os maus hábitos, né? A gente tem as coisas que a gente não quer deixar para lá, porque a gente gosta, está atraído por aquilo. Você pode aí mentalmente buscar os exemplos de hábitos que você, de certa maneira, sabe que às vezes não é muito bom para você, mas que você não consegue se livrar dele. E a partir do momento que você coloca para você os limites, você fala, não vou mais agir dessa maneira. Então, por exemplo, eu não como mais carne vermelha. É um limite, é uma autodisciplina. Mas se eu passar 1, 2 encarnações aí, me colocando a mim essa disciplina, eu vou chegar numa encarnação como crianças que vocês podem buscar aí na internet, que elas não admitem comer carne, porque ela diz assim, mamãe, eu estou comendo carne do meu irmãozinho, né? Você pode buscar na internet, no YouTube, que você vai encontrar esses vídeos interessantes, porque ele já se autodisciplinou em outras vidas. E cada um, como a gente disse, dentro do seu tempo, do seu momento espiritual, né? Tempo, hora e modo. Que nós estamos dizendo, isso foi só um exemplo da carne, tá? Respeitamos todos aí que ainda comem a carne, todos os tipos de carne, sem problema. Então veja, a verdadeira liberdade para o apóstolo Paulo, dentro desse processo de mudança do ser, do homem novo, como a gente chama, é quando você age com plena liberdade, porque você não se faz mais com a autodisciplina, com a forçação da barra para cima de você. Você não se obriga a fazer, né? A gente ainda tem que se obrigar a amar o próximo. Nossa, eu preciso amar esse próximo, não, tem que perdoar. Então você está no processo da autodisciplina, porque na verdade você não perdoa e você não ama. Você está no processo da autodisciplina. Então, ele diz assim, quando você se entrega livremente ao que o Criador deseja de você, o propósito do Criador, aí sim você é um eleito de Deus. E nós achamos isso extremamente difícil. Então, por isso, Jesus veio à Terra para nos mostrar a bondade, nas palavras do Paulo, a bondade de Deus. O que Jesus fez na Terra foi apresentar para todos nós os seus exemplos de como se dá a bondade de Deus. Ele mostra que o Criador deixa à nossa disposição, e principalmente para os seres humanos mais necessitados, as soluções para os seus problemas. Isso é uma intervenção da providência divina no cotidiano, no dia a dia. Então, o que Deus espera de nós? Porque nós vamos encontrar Emmanuel falando que existe a plataforma do Mestre, a plataforma de Jesus. E Jesus, sendo o médium de Deus, ele está na Terra com um propósito. E o propósito é que nós todos saibamos agir refletindo a bondade de Deus. Mas não para com Deus, com o Pai. É para com a sua criação. E não perca a leitura da Márcia de hoje. Quando você pensar naquele verdadeiro inimigo da sociedade, não se esqueça, ele é criatura do Criador. E é para com ele que nós devemos, então, agir com o supremo bem, com o supremo amor. Não é impossível, nós todos chegaremos a espíritos puros, né? Nós estamos estudando para isso. A Terra é uma escola. Todos nós precisamos desejar, né? E eu gosto do Raul Seixas, né? Porque ele fala desejar profundo. Desejar profundo. Refletir essa consideração e interesse generoso do Pai para com toda a sua criação. Como é isso? E Paulo usa todas essas expressões nas suas cartas. Ele diz assim, sendo misericordioso, bondoso, humilde, manso e longânimo. Longânimo é generoso, né? Então, a misericórdia que o Pai tem conosco, nós vamos ter com o irmão.
Ah, Beto, mas qual que é o exemplo dessa misericórdia divina? Deus não te permite reencarnar para reparar os erros anteriores? Então você precisa ser misericordioso com o tempo. O Pai usa o tempo, Ele não usa chicote, não tem castigo. E por que você quer matar o próximo? Por que bandido bom é bandido morto? Por que você não respeita a comunidade LGBTQI+. Por que a minha cor te causa espanto? Por que meu modo de falar causa espanto? Por que a minha condição social te causa espécie? Por que você acha que você é eleito de Deus, sendo que você não age refletindo a bondade do Pai? O fundamento do ensino de Paulo está exatamente na colocação de um destinatário para a sua ação. A gente sempre coloca como destinatário o outro. E Paulo então falou assim, olha, tem solução para essa equação. Quando você está agindo, você age sempre para o ser humano. O marido para a esposa para o marido, os pais para os filhos, os filhos para os pais e essa família para a sociedade. Ah, o que vão dizer da minha filha agora que ela está nessa e naquela situação? O que vão dizer do meu filho que está beijando na boca do filho do fulano? Ah, o que vão dizer todos da sociedade que o meu filho agora, ou minha filha, o meu irmão, minha mãe, meu pai, agora está envolvido com drogas, com roubo, com assassínio, não é? Como agir? Então Paulo tem uma equação. E ele fala assim, tem prova. Cristo passou na terra, ele agia para homens ou para Deus? Cristo tinha em sua mente um propósito, trazer o Evangelho. Para que isso pudesse ser feito, ele não podia agir para um outro destinatário que não fosse Deus. Então, quando nós estivermos agindo, já que fica muito difícil, principalmente na hora mais penosa, mais triste das nossas vidas, diante de todos os problemas, a gente esquece de Deus, porque Deus é Espírito, e a gente meio que rasga o Evangelho. Quando a gente está na situação, que vai julgar a gente e o próximo, usamos os dois evangelhos, Arildo? Temos esse peso, com duas medidas. E quando a gente está na hora extrema, a gente esquece Deus. A gente não acredita em reencarnação, o Espiritismo é conversa, a gente rasga o Evangelho. Então, tem um amigo que passou por aqui que nós podemos colocá-lo como destinatário das ações. Porque você pode questionar todas as ações do Cristo na Terra, mas você não vai questionar a moral do Cristo. Então, você coloca o Cristo como destinatário. E lembra que ele foi crucificado, vilipendiado, torturado, e não perdeu serenidade e equilíbrio. Se manteve sem perturbar. Ele não perde a paz nem na cruz. Na cruz, ele fala um salmo e, além disso, ele ainda pede para perdoar todos nós que estávamos lá tacando pedrinhas na cruz. Então, como é que nós devemos agir? Cristo é, a uma só vez, modelo, também o destinatário. A gente usa as suas ações, todos os atos praticados por ele, como o nosso modelo e guia. E ele também será o nosso destinatário. Se ele agiu com tanto amor, então agora tem alguém que não está me amando, como é que eu faço para agir para ele? Não, eu troco essa pessoa e coloco Cristo como a imagem para quem eu farei e atuarei. Então eu uso o próprio amor do Cristo, porque ele não julgou nenhum dos 12 tipos de seres humanos que estavam ali junto com ele. Pedro, nenhum daqueles modelos de seres humanos. Ele usou o amor. Então agora, caminhando então para o encerramento, em todos os nossos instantes, nós vamos nos reconhecer na presença de Jesus. Quem é Jesus?
Jesus agora passa a existir em nossas vidas com muita responsabilidade na condição de um médium de Deus. E Ele nos ampara em todos os momentos. E nesses momentos em que Ele vai nos amparar, nós não podemos pensar assim: bom, se eu quiser matar alguém, Jesus vai me amparar? Se eu quiser castigar alguém, Jesus vai me amparar? Eu não quero perdoar, eu não quero ser indulgente. Jesus então vai me amparar? Não. E ponto. Jesus não te ampara no mal. Jesus te ampara quando você age para e pelo supremo bem, que é Deus. Então como é que fica isso? Quer dizer que quando eu estou cometendo um crime, Deus me abandonou? Não, Ele é misericordioso e justo com você. Ele só não vai te amparar no mal que você está fazendo. O mal é responsabilidade sua. Você está atraindo para você a obrigatoriedade de reparar nas próximas encarnações. Então é bom não confundir amparo com misericórdia e justiça. Deus é presença contínua nas nossas vidas. Sua providência está no dia a dia das nossas vidas, nas coisas maiores e nas menores. É Deus que promove a segurança e felicidade de todos. E olha, por mais que você esteja aí achando que o mundo está meio estranho, Deus está promovendo a sua segurança e a sua felicidade. Todos nós temos obrigatoriedade de fazer o mesmo que Jesus demonstrou. Buscar brilhar a nossa luz, que significa quais são os dons que você tem, que você está dotado hoje, quais são as suas habilidades. Essas habilidades não vieram para você se dar bem na vida, é para você usar em relação ao próximo. Esse próximo é, quando eu tiver algum problema, não sei se eu vou agir dessa forma, porque a Márcia, então não vou fazer para a Márcia. Eu vou colocar no lugar da Márcia o Senhor. Farei como para Jesus. Então ficará mais fácil agir sem aquele julgamento prévio do dedinho apontado. Nós então vamos usar as nossas habilidades, nossas aptidões para agir para Deus. Vamos então refletir a bondade de Deus. Só que, se você não cumprir a primeira fase do combinado, que é colocar Jesus como modelo e guia, a gente está vendo um monte de pessoa seguindo o caminho do céu e indo para o inferno. Porque sem Cristo como modelo, fatalmente a gente pratica o mal. Jesus trabalha sem descanso. E nós? Arildo me falou algo que não foi muito legal, não gostei, não volto lá. Aí vou para outra situação. Abandona a tarefa. Tudo serve para abandonarmos a tarefa, né? Quem trabalha no bem não descansa. O bem tem serviço todo dia, né? Segundo o pessoal aqui do centro fala, viu? Você fichou aqui a carteira, eles não mandam embora nunca mais, viu? Tá fichado para a eternidade. As orientações de Jesus, a gente tem um problema grave com isso. Elas não podem sofrer piadinhas. Quer uma piadinha? Exemplo? Se até Jesus na cruz falou que Deus abandonou, imagina eu que não tenho essa figura de Jesus. Essa é uma piadinha bem desagradável. Os ensinos do Cristo foram trazidos para nós. É um evangelho que vige em todo ponto do universo. Aqui em qualquer planeta, até nos desconhecidos, que a gente não sabe aí. Todas as galáxias. Esse ensino é para ser meditado profundamente. Não é para a gente fazer piadinha, né? E quando eu acato o ensinamento de Jesus, eu já fiz uma prece. Se eu agir tendo o Senhor como destinatário das minhas ações, eu já estou fazendo prece. É por isso que às vezes o exterior de rezar, gritar, berrar, né? É necessário que a gente medite profundamente nos ensinos do Mestre. Por quê? Porque nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Os ensinos do Cristo precisam ser meditados em virtude de que nenhum ato, nenhuma fala, nem quando Cristo ficou em silêncio, porque Ele fica na frente de Pilatos em silêncio. E isso está escrito no Evangelho. Então esse ensinamento
ele precisa ser meditado. Tem hora que às vezes é melhor calar. Pilatos pede para ele assim, me diz a verdade. A verdade está na frente dele. Ele é o caminho, ele é a verdade. O que você queria que Cristo fizesse? Ele deve ficar calado. Né? Você que precisa entender que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida. Para promover a reforma íntima na sua vida. Jesus é luz nas nossas vidas com relação à suprema sabedoria que o ser humano pode atingir na Terra. Aqui, na nossa escola, a gente pode chegar até a sabedoria de Jesus. Acima ainda não dá. Sua sabedoria não foi ultrapassada por nenhum gênio que já passou pela Terra, nenhum espírito encarnado aqui. Trabalhar para Jesus é ter a alegria da ajuda fraterna aos irmãos menos felizes. Os verdadeiros amigos do Cristo reverenciam-no em espírito. Ah, por que você está trazendo isso? Porque às vezes a gente quer pôr fogo na Amazônia e fala que é cristão. Às vezes a gente quer acabar com uma penitenciária torturando e matando pessoas, falando que é cristão. Às vezes é melhor jogar uma bomba num bairro que está povoado de pessoas que ainda estão no crime, do que resolver o problema social. Os amigos do Cristo, os verdadeiros amigos do Cristo, estão trabalhando incessantemente junto desses irmãos que a prece inicial foi pedida rogativa. Penitenciárias, nosocômios, manicômios, irmãos da rua. Então, é importante isso. Concluindo então, pessoal, em relação ao Cristo, nossa atitude, e a atitude mais inteligente que eu poderia deixar como recado final para a gente agir, tendo o conselho do Paulo presente na nossa vida. Então veja, a gente podia discutir até aqui. Agora você já sabe o versículo 23 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Essa responsabilidade agora está com você. Minha obrigação era só falar. Então, se você agora, em tudo o que fizerdes, fará de todo o coração, e essas ações serão feitas tendo Cristo como destinatário, não seres humanos. Não é seu filho, sua filha, sua mãe, seu pai, o irmão de rua, os doentes. Não, é o Cristo. Quando você estiver diante de um malfeitor, é o Cristo. É o Cristo. Que lembrando o ensino inicial, nenhuma ovelha vai se perder. Não é? Então, se não se perde, vira o quê? Espírito puro. E o Espírito é eterno. Então, realmente, não vai acabar a terra, não. A terra tem um propósito. Não é? Então, quem está querendo acabar com tudo aí, joga uma bomba atômica, passa a régua, fecha a conta. Por favor, não use você como régua para medir Jesus. A gente, isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Eu aprendi, nós não devemos querer rebaixar o Cristo até nós. Nós precisamos subir até o Cristo. E o Chico falava que é facinho chegar até no Cristo. Um oitavo acima é muito fácil. O difícil é se manter lá, porque você tem que agir com equilíbrio em todas as situações que te desequilibram. Mantendo paz, serenidade. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Mestre, invariável de todo dia, em todas as ações. Então Ele é modelo. Nós somos rebanho. Então, minha reguinha tem que me colocar no meu lugar de rebanho. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. Ele é o divino pastor. Então, atitude humilde, desinteressada, é reconhecer o próprio tamanho e posição que ocupamos diante do Cristo. E aí a gente não vai fazer piadinha, o Evangelho vai ser a solução para os nossos problemas, e nós então teremos, como o Arildo gosta de mencionar, e hoje ele não falou na prece, eu vou repetir, um amanhã melhor e mais feliz.
Tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo encontro.